A partir de agora, Conversa de Vida, direto de Portugal. Entrevistas, a palavra de Deus, músicas. Fique por dentro dos acontecimentos da Europa. Apresentação, Pastor Henrique Pereira. Querido, nós estamos aqui hoje com muita alegria, depois de muitos anos, recebendo o meu grande reverendo Anderson Carlos, e é algo assim maravilhoso que Deus tem nos proporcionado. Pastor Anderson é um grande amigo de longas datas, nos ajudou muito, e eu quero aqui registrar isso nesta tarde, né? Ele saía de longe, né? E eu me lembro que sempre nos nossos aniversários da nossa igreja, ele estava ministrando a palavra. Eu me lembro até hoje, nós gravamos uma palavra, um aniversário, que foi o 8º aniversário da igreja, e ele levou a juventude para cantar, e foi uma bênção de Deus, uma ministração abençoada, que até hoje alguns pastores nos lembram, né? Cadê aquele pastor Anderson, tal, pastor Márcio, né, aí de Cascadura, enfim. Mas estamos aqui de volta, sempre é bom rever os nossos amigos, e hoje nós estamos aqui, e eu bati na tecla, falei, não, ele vai ter que ministrar uma palavra no nosso Conversa de Vida aqui, Portugal, Brasil, e graças a Deus ele abriu aí a sua agenda e participou com a gente. Meu querido, ilustríssimo pastor Anderson Carlos, né, as suas considerações iniciais no nosso programa Conversa de Vida Portugal Brasil. Graças e paz, pastorzão, todo o povo de Deus aí nessa nação Portugal, amém, que é uma bênção para o nosso Brasil, a todos os irmãos que estão acompanhando também aqui na nossa pátria. Eu quero fazer aqui os meus agradecimentos, primeiro a Deus por essa oportunidade, estarmos aqui mesmo no Brasil, numa localidade aqui no Rio de Janeiro chamado Anil, tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus para um outro país ou alguns outros países, e eu acredito que isso é o cumprimento de uma palavra que Deus falou, que um dia eu iria pregar às nações. Então, amém, tem gente que pensa que, às vezes, pregar às nações é você entrar dentro de um avião e em cada país pregar o evangelho. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, nós podemos, sim, fazer com que o evangelho de Cristo seja pregado ao mundo inteiro através da internet. Então, eu hoje estou com o meu coração alegre, lembrei agora do que Deus falou um dia sobre a minha vida, e eu acredito que se cumpre hoje a profecia que anos atrás Deus ministrou sobre a minha vida. Estou muito feliz em rever também meu grande amigo, pastor Henrique, nosso reverendo aí de Portugal, um homem que esteve aqui no Brasil, deixou um legado aqui, sobretudo lá em São Gonçalo, e é uma honra enorme estar participando desse momento aqui com ele, juntamente com todos os nossos irmãos. É um prazer, amém, inenarrável para mim estar aqui com vocês. Amém. Isso que o pastor Anderson falou é uma realidade, né? Nós temos pessoas que participam com a gente da Alemanha, Espanha, França, Londres, Itália, né? E quem mais? Né? Holanda, né? Também, quer dizer, mais ou menos uns 7 países aí, pessoas que participam. Então, na realidade, eu creio que pode acontecer o fato, né, de também ele pegar um avião e também ele ir nesses países, né? Sim. Isso é importante. Mas hoje nós queremos, com muita alegria, nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson, ele está ministrando a palavra do Senhor, e eu quero aproveitar essa oportunidade de gratidão ao Senhor por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, né? Nós somos gratos a ele pelo privilégio, né, de poder participar nesta tarde. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Pai, nós engrandecemos o teu nome, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Anderson, Senhor, sua família, seu ministério. Oramos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta tarde, aqui tarde no Brasil e noite aqui em Portugal. Oramos e pedimos a tua bênção. Usa o teu filho como tem usado sempre, Senhor, ministrando a tua palavra. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Anderson, hoje ministrando sobre a soberania de Deus no meio do caos. Né? É algo maravilhoso. Eu gostaria que Deus te usasse
como tenho usado sempre, né? Na administração da palavra. Eu quero, desde já, convidar os meus irmãos, os meus amigos, aquelas pessoas que participam com a gente, já está entrando algumas pessoas aqui já, e eu quero crer e acreditar que esta palavra irá conduzir a sua vida, dar um norte na sua vida, dar uma bússola na sua vida nesta tarde. Enquanto o pastor Anderson procura aqui algo que ele está tendo aqui uma dificuldade na questão da audição, eu vou dizer para vocês, olha, você querendo participar com a gente, essa retransmissão do programa Conversa de Vida, você vai todas as quarta-feiras, você que é do Brasil, todas as quarta-feiras, você assiste lá no meu canal no Brasil. Se você entrar no meu canal no Brasil, canal Conversa de Vida aí no Brasil. Então é muito importante. Eu quero desde já dar um abraço aqui, mandar um abraço para a pastora Márcia, está sempre participando conosco. Eu vou até qualquer dia perguntar à pastora Márcia se ela não ministra uma palavra para a gente no nosso Conversa de Vida. Né? Quero desejar aqui boa tarde, graça e paz a todos os irmãos de Portugal. Muito obrigado, minha pastora. Eu quero desde já fazer aqui ao vivo um convite à pastora Márcia, né, para ministrar a palavra do Senhor para os nossos corações, no nosso Conversa de Vida aqui, Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Né? Eu quero convidar a pastora Márcia e eu vou combinar aqui para a pastora Márcia ministrar a palavra do Senhor, né, numa tarde, talvez no sábado, ou mesmo na quarta-feira, mesmo nesse horário, eu estou vendo que às vezes ela sempre entra nesse horário, eu não sei a disponibilidade dela. Pastor Anderson, tudo certo, tudo certinho para a ministração da palavra do Senhor? Então, meu querido, é contigo, aqui tudo é ao vivo, não precisa se preocupar, aqui nosso programa é ao vivo, aqui o programa que a gente só faz no Brasil já era assim mesmo, né? E não tem nada de... A questão maior para mim hoje, nesse Conversa de Vida, que já vai fazer 8 anos, é a questão da ministração da palavra. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, nada disso. É para a ministração da palavra. Com a palavra, o pastor Anderson... Né? Tá uma chiadeira, não sei se é assim, parou. Estou ouvindo bem. Queridos irmãos, perdão aí pelo problema técnico, já foi resolvido. Eu vou me apresentar aqui mais uma vez, né? Me chamo Anderson Carlos, sou pastor aqui numa igreja no Brasil chamada Comunidade Evangélica Filhos do Rei, tá bom? Sou co-pastor lá, auxiliando meu pastor em alguns trabalhos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração quando o pastor Henrique me fez esse convite para falar sobre a soberania de Deus no meio do caos. Eu vou dar uma puxada aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu sou cadeirante, tá? Não deu para ver minha cadeira, mas eu sou um cadeirante, tá bom? E aí eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha, pautado na palavra do Senhor, que se encontra lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, um texto muito conhecido por todos nós, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Queridos, nós estamos vivendo aí um período pandêmico, acredito que aí pela região de Portugal e demais países, na verdade o mundo inteiro está vivendo esse período pandêmico, e isso gerou uma desestabilidade geral em todo o mundo. As pessoas ficaram desesperadas, ficaram perdidas, ficaram isoladas, sem saber o que fazer, uma incerteza de um futuro, de um dia melhor ainda paira sobre nós. Então, muitos questionamentos surgiram, muitas indagações, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para poder
fazer aquela célebre frase, né? Ou fazer aquela pergunta célebre que é: aonde está Deus? Cadê Deus que não está vendo tudo isso acontecer? Aonde está o Senhor que não intervém diante deste caos iminente que nós estamos vivendo e, infelizmente, muitos estão sofrendo, padecendo, outros perdendo suas vidas. Infelizmente, muitas pessoas apostataram da fé, abandonaram a fé, esfriaram na fé, mas isso também serviu para poder fortificar aqueles que estão presos à palavra. Esses momentos caóticos é muito importante nós estarmos firmados na palavra. A Bíblia diz, o salmista declara que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. No período de caos, se nós não estivermos firmados na palavra, nós vamos tombar. Nós vamos, infelizmente, perder as nossas estruturas e a gente vai acabar cedendo ao grito do mundo, dizendo que as coisas, infelizmente, se perderam-se o controle e não há de se fazer mais nada. Mas aqueles que estão pautados na palavra, eles sempre vão procurar encontrar e sempre irão encontrar um propósito de Deus no meio do caos. Pegando aqui o versículo 28 do que Paulo escreve aos irmãos que estão em Roma, entendendo que a igreja que está instaurada em Roma está passando um período muito difícil também. A igreja está vivendo um grande período de perseguição. O próprio Paulo tem as suas experiências traumáticas, mas Paulo entendeu que tudo que acontecia a ele, e quando eu digo tudo, nós devemos lembrar que Paulo, ele passou por naufrágio, passou por humilhações, passou por açoites, por prisões, por apedrejamento. Paulo passou por tanta coisa para poder entender o propósito de Deus, porque antes ele era um perseguidor. E a sua conversão, em Atos capítulo 9, alguns estudiosos dizem que Paulo era como um touro indomável, era um animal selvagem. Dizem que Paulo arrastava as pessoas de dentro da sua casa e então entregavam essas pessoas à morte. O próprio testemunho de Estevão ali, enquanto está sendo apedrejado, Paulo está ali consentindo no apedrejamento. E Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, que é: dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo, ele é um touro selvagem, ele é um animal indomável. E os animais, antigamente, para serem domados, eles eram dominados por esse aguilhão. É um instrumento longo, pontiagudo, aonde eles colocavam no animal para poder domá-lo. E quanto mais o animal se batia, mais ele se feria. Quanto mais o animal resistia, mais ele se machucava. Assim era a vida de Paulo, esse touro indomável, esse animal selvagem que um dia ele foi domado pelo Senhor no caminho de Damasco. E Paulo entendeu que não dava para recalcitrar contra o aguilhão, porque quanto mais ele tentava, mais ele se machucava. Fica aqui a primeira orientação que eu dou a quem está me ouvindo: não tente resistir ao chamado e ao propósito de Deus. Dura coisa é recalcitrar contra isto. Ficar postergando a chamada, o propósito de Deus na vida, só vai gerar mais dores, sofrimentos, feridas, machucados a nós mesmos. Então, quem sabe você está ouvindo esta palavra e Deus já te chamou, e Deus já mostrou o propósito dele na tua vida, mas você está relutando, está resistindo. Não resista, se renda, porque Deus tem um propósito lindo na tua vida, assim como teve na vida de Paulo, que entendeu
que o propósito de Deus na vida dele era maior do que qualquer outra coisa. E aí, entrando no versículo 28, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a igreja, infelizmente, aprendeu a dar culto de ação de graças quando a porta de emprego é aberta, quando o carro do sonho chega na garagem, quando a casa do sonho e da vida é realizada através da chave, quando lhe é entregue, quando a promoção no emprego chega, quando a saúde está bem, quando as finanças estão bem. E aí a gente, então, entende que isto é tempo de celebração a Deus, é momento de cultuarmos a Deus, de dar uma festa ao Senhor, de realmente glorificarmos ao nome do Senhor nos tempos de bonanças. A igreja foi ensinada a isso, a cantar quando o mar está aberto. O problema é que não foi ensinado para a parte da igreja que em todas as coisas, de fato, todas as coisas, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quer que sejam coisas boas, quer que sejam coisas ruins. Então, nós só aprendemos a entender propósito de Deus nas coisas boas e nas coisas ruins. A gente entende que Deus, ele perde o domínio e controle quando as coisas se descontrolam e saem das nossas mãos. Paulo, ele diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano, que diz assim, olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Aqui é que está o problema, é que nós só queremos dar graças a Deus quando as coisas nos são favoráveis. Mas nós precisamos entender que devemos dar graças a Deus em todas as coisas, só que só entenderemos de fato o quão Deus deve ser agraciado em todas as coisas quando nós entendermos a soberania de Deus. Quando Paulo diz que todas as coisas, Paulo ele está certo de que quer que sejam coisas boas, quer que sejam coisas más, Deus está no controle de tudo. Deus não perde o controle quando as coisas saem ao meu controle. Deus não deixa de ser bom quando alguma coisa ruim acontece a mim, quando algo mal chega até a minha casa. Deus não deixou de ser bom por causa disso. Deus é onibenevolente, ele é totalmente bom, mesmo em um período onde nós vemos o mal avançando, Deus continua sendo bom, e nós devemos celebrar a Deus, sim, em todas as coisas. Por quê? Porque nós sabemos que Deus não perde o controle de nada. O que é a soberania de Deus? É o controle total de todas as coisas em suas mãos. Entenda uma coisa, nada, absolutamente nada que acontece neste mundo acontece sem a permissão de Deus. Nada do que chega até as nossas vidas chega sem que antes não passe pelas mãos de Deus. Então nós precisamos entender que Deus, ele rege todo o universo. Ele rege tudo que acontece nesta terra. Veja, Isaías, quando o rei Uzias morre, ele vai ao templo, ele vai decepcionado com a situação que Israel está vivendo. Só que naquele dia de caos, naquele dia de tragédia na vida pessoal e familiar do profeta Isaías, ele teve a maior da sua visão, porque ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se Israel estava sem um rei sentado no trono, o rei de Israel, o rei de todo o universo, continuava sentado no trono, porque Isaías achou que sem um rei sentado no trono, Israel ficaria órfão, ficaria desamparado, abandonado, ficaria fragilizado diante das nações inimigas. Mas aí Deus mostra para Isaías
que mesmo que o trono de Israel na terra esteja vazio, o trono do Todo-Poderoso sempre estará ocupado por aquele que é soberano sobre todas as coisas. Oh, glória a Deus por isso, porque Deus não perde o controle de nada, Deus tem o domínio de tudo. Esse Deus que nós servimos, ele é tão poderoso e tão grande que o céu dos céus não consegue lhe conter, e nem os oceanos cabem na concha da mão de Deus. Imagina a imensidão de um oceano, a grandeza de um céu atmosférico. Nós estamos falando de um Deus que é maior do que tudo isso. Nós estamos falando de um Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Mas, pastor, então por que as coisas que são indesejáveis a nós acontecem? Aí é que está, por causa de um propósito. Veja o que Paulo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Veja, primeiro Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que aqueles que amam a Deus, primeiro foram amados por ele. Lembra o que diz o escritor lá da carta de João, 1 João capítulo 4, versículo 4? Ele nos amou primeiro. Então, o que Paulo está querendo ali nas entrelinhas nos falar? O seguinte, que nós que amamos o Senhor, somos amados por ele primeiro. E mesmo quando algo ruim chega a nós, não significa que o amor de Deus, ele não continue sobre as nossas vidas. Somos amados por Deus. Porque às vezes a gente questiona, se Deus me amasse, ele não permitiria acontecer o que aconteceu comigo. Não, Deus não deixou de te amar porque o mal chegou na tua casa, o mal chegou na tua vida. Ele continua te amando. Você é alvo do amor de Deus. Não, você não está esquecida por ele. Lembra que disse o profeta Isaías? Pode uma mãe esquecer-se do filho, do seu ventre, que ela amamenta? Ainda que ela se esqueça. Todavia, o Senhor jamais se esquecerá de nós. O caos não cria uma amnésia na mente de Deus, ao ponto dele esquecer dos seus filhos que são alvos do seu amor. Deus continua nos amando, querido. E porque ele nos ama, nós o amamos. E porque nós o amamos, nós entendemos, então, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu posso até não entender as coisas que acontecem a mim, mas se eu sei quem é que está por detrás desta coisa, eu sei que tem um propósito de Deus embutido naquilo que é um mal que chegou na minha vida, numa tragédia que chegou na minha vida. Quando eu sei quem está por detrás, mesmo que eu não entenda, eu chego à conclusão de que tem um propósito de Deus. E o propósito de Deus está escondido. E, às vezes, as tragédias ocultam os nossos olhos de enxergar esse propósito. Não conseguimos enxergar um propósito diante de uma dor. Não conseguimos enxergar o propósito diante de uma escuridão. Veja, eu disse para vocês que eu sou cadeirante. Aqui não dá para vocês verem a minha cadeira. Vou tentar mostrar aqui. Não dá. Eu sou cadeirante. Eu levei 12 tiros e vi 2 amigos meus morrendo na minha frente. Vocês não sabem o que é isso. E graças a Deus porque vocês não sabem o que é isso. E eu confesso para vocês que foi muito difícil assimilar essa situação na minha vida. Foi muito difícil entender como que Deus tinha um propósito diante de um caos existente na minha história. Eu me lembro que um dia eu olhei para o céu e eu comecei a questionar a Deus.
Eu comecei a murmurar, a reclamar, eu comecei a indagar o Senhor por que de eu ter sobrevivido e os meus 2 amigos terem morrido, por que eu ter ficado numa cadeira de rodas, por que tanto sofrimento, por que tantas dores. Eu confesso que essa passagem de Paulo foi uma resposta de Deus, um bálsamo de Deus para o meu coração, porque quando eu li e eu entendi que Deus tinha um propósito embutido numa tragédia na minha vida, eu comecei a compreender que mesmo que eu não estivesse entendendo, eu sabia que Deus estava por detrás, tentando me empurrar para o propósito que Ele tinha na minha vida. Quem diria que eu seria um pastor, um pregador do Evangelho de Jesus Cristo? Quem diria que eu me tornaria o que Deus me fez ser por causa de um propósito? Eu tive que passar pelo que eu passei para ser empurrado para o propósito que Deus tem e tinha e tem na minha vida. Então eu não sei o que você está passando aí, mas eu te afirmo com certeza, Deus tem um propósito no meio desta tragédia pessoal. Deus tem um propósito embutido no meio desta dor existencial. Nós precisamos enxergar o propósito. E eu vou entender como enxergar o propósito se eu começar a compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, eu vou entender que Deus está no controle de tudo. Eu vou ter essa percepção. E quando eu tiver esta percepção de que Deus tem um propósito, lembra de Jó? Jó não sabia que ele estava sendo alvo de um propósito que Deus tinha de glorificar o nome dele através da vida de Jó. Quando Jó perdeu tudo, eu imagino o diabo, quem sabe, olhando, botando o dedo em direção a Deus, dizendo: agora ele vai blasfemar, agora ele vai jogar na tua cara. E aí, quando Jó perde tudo, perde saúde, perde toda a dignidade de um ser humano, quando a sua esposa pensa que ele chegou no ápice, e ali então Jó, ele vai blasfemar, ele levanta do pó e da cinza e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei a ir para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Contudo, bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre, louvado seja o Senhor. E aí no versículo 5 do capítulo 42, Jó diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos, planos, propósitos, intenções podem ser frustrados. E aí ele diz: antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, agora os meus olhos te veem. Veja, às vezes uma dor, um sofrimento, uma tragédia é uma oportunidade da gente encontrar o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu sei que muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, mas você não precisa entender, você só precisa saber que Deus é soberano, que Deus não perdeu o controle de nada, que Deus continua sentado num alto e sublime trono e que todas as coisas passam por Ele. O mundo está desesperado, sem esperança. O mundo não sabe o que fazer, mas nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos compreender que Deus continua regendo este mundo, que Deus continua com tudo sob o seu domínio e controle, e que nada acontece fora da autorização de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesta live, você que está nesse momento junto conosco aqui, Brasil, Portugal, essa conexão com outros países, saiba de uma coisa:
Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Ele é soberano. Cristo teve que ir para uma cruz por causa de um propósito que Deus tinha. Qual era o propósito? Remir a humanidade, perdoar a humanidade, restaurar a humanidade, trazer de volta para si a humanidade. Mas a maior tragédia já existente na face da terra e da existência, um inocente, um homem santo, um homem puro, um homem sem pecado, um homem que despiu-se da sua glória, desceu a esta terra. Ele foi concebido por uma pessoa chamada Maria. Ele viveu como qualquer outra pessoa, passou por tudo que qualquer pessoa passa. Ele teve que ir ao Getsemane, ao Calvário, receber uma coroa de espinho na sua cabeça, pregos nas suas mãos e pés. Ele recebeu chicotadas, ele recebeu cuspada na cara, ele foi blasfemado, ele foi humilhado, zombado, debocharam dele. Foi a pior cena que alguém poderia presenciar, mas ali, com toda aquela tragédia, o projeto da salvação estava embutido. O projeto da redenção estava embutido no pior cenário que alguém poderia presenciar. E lá tinha um propósito de Deus, remir a humanidade. Então, por pior que seja o cenário, pastor Henrique, por pior que seja o cenário existente das nossas vidas, o soberano Deus continua no controle para realizar os seus propósitos nas nossas vidas. Não temas, Deus não perdeu o controle de nada. Fique tranquilo, o Senhor, o teu Deus, não vai te desamparar, não deixou de te amar e não perdeu as rédeas da tua vida e da tua história. Creia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entenda todo sofrimento, toda tragédia como um propósito de Deus embutido para te empurrar para aquilo que Ele tem a realizar na tua vida e na tua história. Muito bom. Maravilha. Pastorzão, muito glória bom. A Deus. Olha, reverbera esta palavra no mundo para que as pessoas entendam que Deus é soberano e continua sentado num alto e sublime trono. Glória a Deus. Olha, foi algo assim maravilhoso, mas nós não combinamos, né? Nós não combinamos essa palavra. Eu também não falei a questão, né? Que falei, olha, pastor Anderson é cadeirante, não falei nada disso, né? Não falei nada disso, né? Mas o pastor ficou bem à vontade para falar. Eu acho que isso é importante para que as pessoas possam ver, né? Eu poderia falar assim, olha, vai ministrar a palavra, pastor Anderson, cadeirante, eu não falei nada disso. Mas no decorrer da palavra, Deus foi agindo e eu glorifico a Deus pela sua vida, porque quem assistiu o seu testemunho, como eu ouvi, e quem sabe, né, o que você passou, você poderia hoje estar reclamando, murmurando, mas graças eu dou ao Senhor pela sua vida, pela sua família, porque hoje você na cadeira de roda, nada impede de adorar o Senhor, e eu glorifico a Deus pela sua vida. Quero mandar um abraço aqui para a pastora Márcia, e é uma coisa assim que a pastora Márcia está entendendo, né? Não foi nada proposital, né? Mas a pastora Márcia está vivendo hoje essa palavra, uma palavra maravilhosa, uma palavra de edificação. Quero mandar um abraço para minha cunhada, Maria, né? Maria Luísa, que Deus abençoe, né? Minha cunhada, ela é a mais, eu não costumo dizer que não é a mais velha, é a mais experimentada, a mais experiente da vida. Quero mandar um abraço para a família aí dos nossos irmãos aí do Brasil, e, enfim, tantas pessoas que participaram com a gente e outras que vão participar, né? Porque nós vamos, essa palavra de hoje, eu vou fazer questão de pedir mesmo para duplicar ela, triplicar ela, né? Para que as pessoas possam ser alcançadas com a palavra do Senhor. Meu grande pastor Anderson, as suas considerações finais, nosso programa Conversa de Vida, eu fiz proposital, eu deixei passar bastante tempo mesmo, para que eu não pudesse interferir aquilo que Deus colocou em seu coração. Suas considerações finais, nosso programa Conversa de Vida. Meu pastor, meu amigo, eu agradeço muito a Deus, tá, pela oportunidade, ao Senhor, por abrir
esse espaço, a todos que estavam conosco aí, que o Espírito Santo reverbere esta palavra em cada coração, para que nós possamos acalentar-nos, sabendo que Deus continua no controle de tudo. É um prazer enorme, espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos e, quem sabe, um dia estarmos aí em Portugal, né? Quem sabe Deus tem aí uma oportunidade para a gente conhecer aí esse povo e glorificarmos a Deus juntos aí. Foi um prazerzaço, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. A pastora Márcia aqui está dizendo, vai compartilhar. Compartilha mesmo com as pessoas, pega essa mensagem, compartilha com os seus amigos, que nosso intuito aqui, querido, é o reino de Deus cresça, Deus precisa crescer. Eu acho que isso é importante, né? Minha cunhada está dizendo, obrigado, meu cunhado, pelas palavras. Eu também dou um abraço aqui, quero mandar um abraço para todos os meus parentes, amigos, aqueles que estão no Brasil, que Deus abençoe de uma maneira sobrenatural, a todos os meus amigos, meus parentes, tem um carinho muito especial. Quero mandar um abraço para minha esposa, a pastora Mary, também, que ela está no seu trabalho, mas entrou aqui e participou. A pastora Mary, mandando um abraço para o pastor Anderson, que Deus abençoe também o pastor Anderson nesta palavra. Pastor Anderson, ora para a gente, por que não abençoar essas famílias, abençoar a nossa vida aqui em Portugal? Por que não dizer abençoar os nossos irmãos da Holanda, da Alemanha, da França, da Itália, né, do Brasil, dos estados do Brasil, enfim, aonde essa palavra chegar, que ela seja alcançada. Oremos ao Senhor. Pai Santo e querido, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, na tarde Senhor. e noite deste dia, por esta oportunidade de ministrarmos a Tua palavra a tanta gente, Senhor. E o Teu Espírito, nesta hora, reverbere nos corações e ouvidos daqueles que estão passando por situações, e esta palavra veio como uma resposta, porque há um propósito Teu para ser cumprido na vida de cada uma pessoa, Senhor. Verdade, Senhor. Está numa tragédia pessoal, num sofrimento, num momento de dor, e não está vislumbrando um propósito Teu embutido no meio destas coisas, mas que hoje esta palavra venha desnudar os nossos olhos para que possamos enxergar, Senhor, o Teu propósito em meio a tudo isto. Abençoa, Senhor, a casa, a família de todo o Teu povo, Senhor, que está conosco aqui neste momento. Que o Senhor continue com a Tua boas mãos estendida sobre os Teus filhos, sustentando, cuidando, guardando, livrando, protegendo, Senhor, e cumprindo, acima de tudo, os Teus propósitos na vida de cada um deles, ó Pai. Fica conosco, continue, Senhor, neste projeto do Teu Filho, o reverendo Henrique, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela pregação genuína do Teu Evangelho, através deste instrumento, deste canal, que tem sido bênção para muitas vidas. Derrame uma bênção especial sobre a vida e a casa do Teu servo, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meu grande amigo, quero agradecer aqui mais uma vez, pastor Anderson Carlos, que Deus abençoe daí do Brasil, essa cidade maravilhosa, que Deus abençoe os nossos irmãos. Um abraço no pastor Nino, um abraço em todas as igrejas aí. Eu tenho acompanhado aí essa obra aí, que, né, grande empreendimento, e se Deus assim permitir, nós estaremos juntos aqui, né? Amém. Vem aqui, atravessa esse Atlântico, vem aqui participar, ministrar a palavra. Eu creio que vai acontecer esses dias, em nome de Jesus. Deus abençoe, olha, um beijo no coração de todos, Deus abençoe, e que Deus possa abençoar. Oi! Estamos aqui mais uma vez com uma canção nova para o nosso canal, a canção Livramento, da Vitória Souza. Espero que você curta essa canção na minha voz. Você que está chegando agora, olha, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, ativa o sininho para você receber as novas notificações de vídeo, né, que eu postar. E você que já é antigo aqui, me ajude compartilhando esse conteúdo. Assim o YouTube ele entende que esse conteúdo que eu posto aqui é relevante e leva essa mensagem de amor, do amor de Deus a mais pessoas. Vamos fazer isso? Eu posso contar com você? Vamos adorar a Deus através dessa canção. Dessa linda mensagem de Deus para o teu coração.
velha amizade fui eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre quem encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas preste atenção. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu foi eu, foi eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu foi eu, foi eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu e você não entendeu, é porque eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei também, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Pelos detalhes da tua história. Que Deus te abençoe através desse vídeo. Fica na paz.